Acho que agora vai. Agora começou. Oi, agora. Boa noite! Como se a gente não estivesse aqui há meia hora, né? Então, agora sim, por favor, sejam bem-vindos e é com você, Michele. Então, tá bom, vou aproveitar para começar a apresentação, porque já tem uma partezinha introdutória, porque como eu cheguei na citogenética, é uma pequena novela dentro da biologia. Então, assim, eu sou bióloga, formada pela Universidade Positivo, né, me formei em 2015, e assim, desde pequena para mim foi a biologia, era o que eu queria fazer, era biologia, era ciência, e aí entrei na biologia, finalmente, e aí dentro da biologia, o que você faz com esse mundo gigantesco de opções que você tem? Então, o que eu fiz foi a opção óbvia, eu fui macaquinho pulando de galho em galho, trabalhando um pouco de área da biologia por vez. Então, eu comecei na zoologia de invertebrados. A professora Ana Meyer falou da palestra dela, né, um pouquinho da professora Edinalva Oliveira. E a professora Edinalva foi minha primeira orientadora da vida, no primeiro ano da faculdade. Então, eu trabalhei com zoologia de invertebrados, com ecologia e composição de quericeriformes, que é basicamente o grupo que engloba aí as aranhas, os escorpiões, os opiliões, ali no Parque Estadual de Vila Velha. O Parque Estadual de Vila Velha foi minha casa durante um certo período de tempo, assim. Então, logo no primeiro ano, já comecei a trabalhar na zoologia e percebi que talvez a zoo, que era a área que eu tinha entrado na biologia, né, acho que a maioria das pessoas, 60% das pessoas, deve entrar na biologia por causa da zoo. E eu percebi que talvez a zoo não fosse bem para mim. Então, no segundo ano, eu arrisquei na botânica. E aí eu comecei a trabalhar, a fazer um projeto na botânica, com a professora Leila Terezinha Maranhão, e aí eu trabalhava com o uso do fogo controlado para manejo de vegetação exótica, também no Parque Estadual de Vila Velha. E eu amava esse projeto imensamente, assim, eu estava muito decidida a ficar na botânica, até a genética aparecer. Então, comecei a ter as aulas de genética quando eu estava no meio do meu projeto com a professora Leila, e aí eu percebi que não ia ter muito como fugir disso, porque eu estava realmente encantada pela área da genética. E aí comecei a fazer um projeto de iniciação científica, depois que eu terminei o meu na botânica, que foi levado para TCC na área da genética. Porém, eu trabalhava com genética humana nessa época. Eu prestei o mestrado originalmente para genética humana. E aí, quando eu passei, a professora queria me orientar e não podia me orientar, então eu passei e eu fiquei sem saber para que área da genética eu ia, porque eu não tinha orientador. Então, foi uma longa conversa com a coordenação da pós-graduação em genética, e aí a gente começou a conversar que outras áreas da genética eu tinha interesse. Nisso, eu falei que eu tinha muito interesse na parte de evolução cromossômica e genética da conservação, uma área completamente mais puxada para a biologia, saindo um pouquinho da genética humana. E aí, nisso, eu conheci meu orientador, e aí ele me apresentou esse projeto com citogenética, que eu não conhecia nada, nunca tinha trabalhado com citogenética na minha vida, conhecia pouquíssima coisa, deixei isso bem claro para ele, e ele falou que técnica a gente aprende, isso é tranquilo. E aí, comecei meu mestrado com a organização cromossômica de DNAs repetitivos, então, no cariótipo de Pipa carvalhoi, que é uma espécie de anura, uma espécie de sapo, e aí, fiquei completamente apaixonada pela citogenética e resolvi seguir na área para o meu doutorado, que é o que eu estou fazendo agora. Então, eu mudei um pouquinho, porque eu fui de organização cromossômica e começando a ler mais coisas na área, fui me interessando pela área de cromossomo sexual em anfíbios, que a gente não sabe praticamente nada, então a gente sabe pouquíssima coisa de cromossomo sexual nesse grupo. Então, eu resolvi investir o meu doutorado nessa área. Porém, comecei ano passado, teve uma pandemia no meio do caminho, então eu não tenho muitas coisas do doutorado, mas tem bastante coisa do mestrado. E como o meu mestrado foi inteiro com técnicas de citogenética clássica e molecular, muitas das coisas que eu vou mostrar para vocês aqui hoje são parte dos resultados do meu mestrado, que eu concluí em 2019, então eu defendi em março de 2019, né? Então, aí, para a gente falar um pouquinho da citogenética clássica e molecular de anfíbios, primeiro a gente precisa determinar quem são os anfíbios, né? Então, a classe anfíbia, ela conta atualmente com 8.218 espécies. Esse é o número de ontem, hoje já pode ter sido alterado. A gente tem uma base de dados chamada FROSH, que a gente tem, basicamente, a gente brinca que a gente tem em tempo real quantas espécies de anfíbios são catalogados no mundo, porque esse número está sempre sendo atualizado nesse site. Então, ele é um grande banco de dados com todas as espécies de anfíbio que a gente tem catalogados, né? Então, dentro da classe anfíbia, a gente tem 3 grandes ordens, que é a ordem de Anura, que é a maior ordem dentro da classe anfíbia, que tem atualmente 7.245 espécies,
então que vai incluir aí sapos, rãs, pererecas. A gente tem também a ordem de Caudata, que vai incluir aí as salamandras, tem 759 espécies atualmente, e a ordem de Gymnophiona, que tem 214 espécies, que vai incluir aí as cecílias e as cobras cegas, né? Então, dentro de anfíbios, algumas das características gerais desse grupo, né? Então, eles vão apresentar esse ciclo de vida bifásico, então eles têm as fases larval e reprodutiva aquática, exclusivamente de água doce, e outra fase terrestre. Então, a Ana Meyer até falou vez passada que biólogo não pode ver nada que quer classificar. A gente não pode ver uma regra que a gente tem que achar exceção para essa regra. Então, a exceção para essa regra da fase terrestre é a espécie que eu trabalho, a família que eu trabalhei no meu mestrado, que eles são praticamente exclusivamente aquáticos. Então, eles são aí um pouquinho diferentes dentro desse grupo de anfíbios. Eles são predadores por excelência, então eles vão capturar presas no ambiente aquático, no ambiente terrestre, principalmente invertebrados, e eles também servem de alimento aí para uma grande quantidade de animais. Então, mamíferos, aves, répteis, até mesmo outras espécies de anfíbios. E a respiração desses animais é cutânea, né? Então, eles têm respiração pela pele, eles têm uma pele extremamente úmida, então eles são muito sensíveis a alterações climáticas e fatores ambientais no geral. Então, até existem alguns estudos falando que com todo esse movimento de aquecimento global, esse aumento de temperatura, estão afetando os fatores ambientais, houve o declínio de algumas espécies de anfíbios aí pelo mundo, entre outros fatores, né? Então, eles são considerados ótimos bioindicadores, justamente por eles serem sensíveis aos diversos fatores ambientais, né? Porém, dentro do grupo de anfíbios, o grupo que eu vou focar um pouquinho para falar para vocês hoje é o grupo de Anura, que são os grupos dos sapos, das rãs e das pererecas, que foi o grupo que eu trabalho, que a maioria das técnicas que a gente usa no laboratório que eu trabalho, né, de evolução cromossômica, são focados dentro desse grupo. Então, aí, a ordem de Anura tem atualmente 7.245 espécies, divididas em 54 famílias. Dentre essas famílias, a gente tem a família de Pipidae, que é essa família que engloba o gênero e a espécie que eu trabalho, que são animais exclusivamente aquáticos. Então, você percebe na morfologia desses animais que eles têm um corpo extremamente achatado dorsoventralmente. Eu não coloquei a foto dessa espécie específica nos slides, porque eu acho que vocês não precisam ver isso nesse momento, porque a Ana Meyer falou que o bivalve límico é feio, ela não viu essa espécie ainda. Joguem no Google depois, pipa-pipa. Aí vocês vão ver que é um bicho realmente muito estranho. Ele é extremamente achatado dorsoventralmente. Esses bichos, eles têm os membros traseiros adaptados para natação, porque eles têm esse ambiente, eles têm esse estilo de vida mais aquático. Então, eles são aí uma família e gêneros bem específicos, assim. Então, a família Pipidae, ela é considerada um grupo monofilético, então os gêneros que estão nessa família, eles têm um único ancestral comum, e eles são considerados um dos grupos mais basais de anuros. Então, o que a gente acredita que aconteceu com os membros da família Pipidae? Então, no evento vicariante da separação dos continentes, então você tinha Gondwana, no momento que esse continente grande foi separado, você criou essa barreira física entre os gêneros que são presentes nessa família, e todos os gêneros dentro de Pipidae foram para o continente africano, exceto o gênero de Pipa, que acabou ficando aqui na América e é o único representante não africano dessa família que a gente encontra. Então, você tem 4 gêneros que ficaram na África, e um desses gêneros é Xenopus. Xenopus é o grupo de anfíbios provavelmente mais estudado no mundo. Ele é considerado um modelo biológico, é ótimo para você estudar citogenética, é ótimo para você estudar embriologia, então ele é um grupo extremamente conhecido, modelo biologicamente de estudo. O primeiro anfíbio que teve o seu genoma sequenciado foi Xenopus tropicalis, então é uma espécie dentro desse grupo. E se de um lado você tem esse grupo extremamente bem conhecido, do outro você tem o gênero de Pipa, que tem a citogenética e basicamente tudo sobre ele ainda pouco trabalhado. Então, a gente foca nos nossos estudos dentro desse gênero de pipa, utilizando uma espécie específica, no caso do meu estudo. As outras pessoas no laboratório trabalham com as outras espécies que estão dentro desse gênero, né? Para a gente compreender um pouquinho melhor o que está acontecendo dentro desse grupo, né? Então, por que pipa acaba sendo um modelo interessante para você trabalhar citogeneticamente falando, né? Então, assim, a família Pipidae engloba atualmente esses 4 gêneros, que são himenócoros, pseudohimenócoros, Xenopus e Pipa. Então, essa aqui é mais ou menos a carinha do Xenopus tropicalis. A Quenebata não é um dos bichos considerados mais lindos do mundo. Os sapos, eles sofrem um certo preconceito. Então, a gente tem aqui o Xenopus tropicalis,
que tem um 2N igual a 20, esse aqui é o sapo que tem o seu genoma sequenciado, e esse aqui é a pipa carvalhoi, que também tem um número cromossômico de 2N igual a 20, e que o nosso grupo de pesquisa também sequenciou o genoma desse bicho. Então, a gente tem o genoma dessas duas espécies sequenciadas, então é muito interessante você estudar eles comparativamente, porque você consegue realmente comparar a estrutura genética desses dois indivíduos de uma maneira muito mais enfática. Então, aí, dentro do gênero de pipa, o que a gente encontra? A gente tem uma variedade de números cromossômicos relativamente grandes quando a gente está falando de anfíbio. Então, a gente tem aqui uma espécie de pipa parva, que tem um 2N igual a 30 cromossomos. Todos eles são telocêntricos, é a única morfologia dos cromossomos que a gente encontra aqui. A gente tem pipa-pipa, que tem um 2N igual a 22, tem cromossomos que são metacêntricos, cromossomos que são telocêntricos, e a gente tem pipa carvalhoi, que tem um 2N igual a 20. Então, o que a gente busca estudar citogeneticamente falando é o que aconteceu dentro desse grupo. Então, ele tinha um 2N igual a 30, e aí foi sofrendo pequenas fusões, e aí virou um 2N até resultar no 2N igual a 20. Ele tinha um 2N igual a 20 como número mais basal e foi sofrendo fissões até resultar um 2N igual a 30. Então, o que aconteceu dentro da história evolutiva cromossômica dentro desse grupo que possa explicar o que aconteceu e o motivo dessa variedade de números cromossômicos? Então, para isso, as técnicas de citogenéticas são extremamente importantes. Primeiro de tudo, para a gente conseguir determinar esse 2N. Então, a gente precisa determinar qual é o número cromossômico de uma espécie, qual é a morfologia dos cromossomos que essa espécie apresenta. Então, tudo isso entra aí, citogenética clássica, que vai ajudar a gente um pouquinho. Então, a citogenética clássica, ela é o campo, a citogenética, né? Ela é o campo da genética que vai ser voltado para o estudo especificamente dos cromossomos. Então, para a gente estudar os cromossomos, a gente precisa dos cromossomos metafásicos, que a gente chama. A gente precisa dos cromossomos na fase de divisão celular da metáfase. Então, como a gente vai obter esses cromossomos? A gente vai obter esses cromossomos com o uso de um agente químico chamado de colchicina. Então, a gente vai inserir a colchicina, que vai fazer com que o fuso mitótico não se forme. Então, a célula fica parada no estágio de divisão celular da metáfase e você consegue obter os cromossomos dessa fase mais clássica e mais representada dos cromossomos, que é os cromossomos bem condensados, duplicados, que é a fase mais clássica, assim, para a gente estudar, e é a melhor fase para a gente estudar esses cromossomos. Então, dentro dos cromossomos, primeiro a gente precisa determinar algumas coisas, né? Alguns elementos do cromossomo que vão ser importantes para que a gente consiga estudar esses elementos citogeneticamente, né? Então, a gente vai ter como característica os braços dos cromossomos, aqui a região do centrômero, unindo as cromátides irmãs. Aqui na ponta, a gente vai ter as regiões teloméricas dos cromossomos, que para estudos citogenéticos são especialmente interessantes. Vocês vão ver um pouquinho mais para frente. E lembrar também que a gente tem regiões no cromossomo que são mais condensadas do que outras regiões do cromossomo. Então, no cromossomo, a gente vai ter as regiões de eucromatina, que são regiões menos condensadas, que vão possuir genes mais ativos, e as regiões de heterocromatina, que vão apresentar uma condensação um pouco maior desses cromossomos, como é o caso do centrômero, por exemplo. O centrômero é um caso de uma região de heterocromatina bem condensada. Então, delimitando essas partes dos cromossomos que vão ser importantes mais para frente, outra coisa que a gente precisa também é delimitar a forma desses cromossomos. Então, aqui, por exemplo, se contar nessa prancha aqui de metáfase, que está corada com guinça, que é a coloração mais básica para você conseguir visualizar os cromossomos no microscópio, se você contar aqui, vai ter 22 cromossomos, porque isso aqui é uma prancha de pseudopalodícula sáltica, que é uma espécie de anfíbio, de anura, que tem no N de 22 cromossomos. Mas como é que a gente vai delimitar a forma desses cromossomos, então? O que é metacêntrico, o que é submetacêntrico, né? Então, para isso, a gente tem uma nomenclatura mais ou menos padronizada desde 1970 para anfíbios, que segue esse padrão de metacêntricos, submetacêntricos, subtelocêntricos e telocêntricos. Tem algumas nomenclaturas que vão alterar esses dois nomes, então o subtelocêntrico vira telocêntrico, e o telocêntrico eles chamam de acrocêntricos. Essa aqui é a nomenclatura que a gente usa mais padronizada para anfíbios. Então, toda vez que você lê um artigo de anfíbio, vai ser essa nomenclatura aqui que vai estar sendo utilizada. Então, como é que a gente determina o que é um cromossomo metacêntrico, um submetacêntrico? É literalmente com medições. Você vai ter programas específicos que vão medir o índice centromérico aqui. Então, você vai pegar aqui do centrômero e vai medir o braço de cima e o braço de baixo. Então, por exemplo, se eles tiverem basicamente o mesmo tamanho, o mesmo índice, é um cromossomo metacêntrico. Se o cromossomo de cima for um pouco mais curto que o braço de baixo, é um metacêntrico.
Aqui, por exemplo, você percebe que ele é bem mais curto quando comparado ao 2, por exemplo. Então, aqui já é um subtelocêntrico. E o telocêntrico praticamente não tem braço na região de cima, então ele já fica como telocêntrico ou acrocêntrico. Então, é realmente com medições de índice centromérico para você fazer essa morfologia dos cromossomos. Então, assim, a partir da coloração de Ginsa, a gente consegue já delimitar algumas coisas. Então, a gente consegue ver o 2N. Então, no caso, quando a gente está trabalhando com humanos, se tem alguma aneuploidia, se tem algum cromossomo com trissomia, você já vai conseguir visualizar isso na parte de cariótipo, na montagem do cariótipo, com a coloração de Ginsa. Você já consegue determinar a forma do cromossomo. Mas o que mais eu consigo determinar nos cromossomos? Através das técnicas de genética clássicas. Então, essas técnicas, né, elas vão permitir a identificação de cromossomos por meio de técnicas de coloração específica, como é o caso do bandeamento C. Então, a técnica de bandeamento C, ela é muito utilizada para você determinar aonde estão as regiões heterocromáticas dos cromossomos. Então, você vai fazer tratamentos com ácido, a gente usa ácido clorídrico, e com base, que é o hidróxido de bário, e você vai conseguir evidenciar essas regiões heterocromáticas dos cromossomos. Você pode perceber que aqui no centrômero de todos eles, você percebe umas regiões heterocromáticas bem determinadas. Em alguns outros cromossomos, você percebe regiões heterocromáticas em regiões intersticiais do cromossomo também. E isso, às vezes, você pode utilizar até para você fazer estudos populacionais. Então, por exemplo, tem uma população de uma espécie aqui e outra população dessa espécie aqui. Às vezes, o padrão de bandeamento C entre elas já vai ser diferente. Já pode te dar vários indicativos de estudo populacional. Então, o bandeamento C é uma técnica extremamente importante. Toda vez que vocês verem descrição de cariótipo de novas espécies, vai ter o bandeamento C, porque é uma das técnicas mais básicas. Outra técnica bastante importante é a técnica de Agenor, que é a impregnação por nitrato de prata. Então, a técnica de Agenor, você vai conseguir identificar aonde estão as regiões organizadoras de nucleolo dentro dos seus cromossomos, dentro do cariótipo da sua espécie. Então, no caso aqui, as regiões organizadoras de nucleolo, elas apresentam proteínas que elas se associam à prata, então você consegue fazer a identificação de onde estão essas regiões organizadoras de nucleolo dentro do seu cariótipo. E às vezes você pega populações de a mesma espécie, populações diferentes, você começa a perceber que a NOR já começou a alterar a posição. Então você pode começar a inferir, por exemplo, não está acontecendo fluxo gênico entre essas duas populações de espécies. Então, você já pode começar a fazer alguns estudos desse gênero. Porém, complementando o bandeamento C, beleza, no bandeamento C você conseguiu encontrar onde estão suas regiões heterocromáticas, descobrir onde elas estão. Mas e aí, de composição? Como é que eu posso descobrir mais detalhes sobre essa região heterocromática? Então, a gente usa, junto com essas técnicas, o fluorocromo base específico. Então, você pode usar fluorocromos que vão ter mais afinidade por regiões ricas em AT, como é o caso do DAP, que está exemplificado aqui na figura. Então, essas regiões aqui que estão mais coradas com o DAP são regiões que são ricas em AT. E a gente tem a mitramicina, que vai corar com regiões que forem mais ricas em CG. Então, você tem esses dois fluorocromos que vão corar de maneira distinta as regiões heterocromáticas, baseado na riqueza de pares de base que essas regiões heterocromáticas apresentam para você. Então, aqui, por exemplo, a gente consegue evidenciar bem colocando lado a lado. Então, por exemplo, você tem as regiões heterocromáticas aqui marcadas por banda C, e você percebe que muitas dessas regiões, também marcadas fortemente com o DAP, são regiões ricas em AT. Então, as técnicas de genética clássicas e moleculares, na verdade, elas andam muito de mãos dadas. Elas sempre vão muito se complementar e uma te gera perguntas que a outra consegue te responder. Então, elas andam muito de mãos dadas, que é uma das coisas que eu mais adoro de trabalhar na citogenética, inclusive. Então, essas técnicas, elas são bastante efetivas e elas são amplamente utilizadas ainda, porém, elas são técnicas limitadas. Então, por exemplo, se a gente está falando aí de deleções no cromossomo, de inversões que aconteceram dentro dos cromossomos, são muitas vezes situações em que essas técnicas genéticas clássicas não vão conseguir te trazer uma resposta efetiva. Então, para isso, a gente precisa utilizar as técnicas de citogenética molecular. Então, para isso, uma coisa que a gente utiliza bastante, que é uma coisa bem importante, são as sequências de DNA repetitivo. Tá? Então, como o próprio nome já sugere, né, as sequências de DNA repetitivo, elas são sequências que se repetem no genoma e elas correspondem a uma fração muito grande do genoma dos eucariotos. Tem um artigo de 2015 que ele fala que aproximadamente 45% do genoma de eucariotos é composto por sequências de DNA repetitivo.
Porém, essas sequências de DNA repetitivos, elas estão muito ricas nas regiões de heterocromatina, então naquelas regiões que estão bem condensadas. E essas regiões foram negligenciadas nos estudos por muito tempo, porque como ali tem uma menor quantidade de genes, os genes estão mais nas regiões eurocromáticas, as regiões heterocromáticas você acaba não estudando tanto. Então, durante muito tempo, elas foram chamadas como o DNA lixo, o DNA que não tem função dentro do genoma, até a gente descobrir que não, na verdade isso não acontece, que elas são parte importante do estudo dessas sequências do DNA dos eucariotos, que elas apresentam importantes funções dentro do genoma, elas podem influenciar, inclusive, a expressão gênica de determinados genes, e elas podem estar envolvidas em casos de rearranjos cromossômicos, que é uma das coisas mais interessantes para se estudar do ponto de vista citogenético, para você entender um pouco melhor a história de evolução cromossômica dentro dos grupos, né? Então, aqui a gente tem basicamente uma subdivisão dessas sequências de DNA repetitivo. Então, a gente vai ter os componentes estruturais do cromossomo, que são importantes e são sequências extremamente bem conservadas por serem componentes estruturais. Então, as regiões centroméricas dos cromossomos e as regiões teloméricas dos cromossomos, elas vão ser sequências que vão ser bem mais conservadas quando comparadas às repetições que a gente tem em tandem, por exemplo. Então, as sequências de repetição em tandem, elas são, por exemplo, as sequências de micro, mini e DNA satélites. Mas então, o que são essas sequências repetidas em tandem? São sequências repetidas justapostas uma a outra dentro do seu cromossomo. Então, por exemplo, quando eu mostrar para vocês uma foto, isso aqui é uma sonda de gata na 8. O que é gata na 8? É literalmente a repetição GATA 8 vezes, uma atrás da outra, dentro do seu genoma. Então, isso é uma repetição em tandem. Então, por exemplo, CA na 15 vai ser CA 15 vezes, uma atrás da outra, dentro do seu genoma. E aí a gente vai dividir entre DNAs satélites, micro e mini satélites, baseado no seu tamanho. Então, até 10 repeats, mais ou menos, até 10 repetições, vai sair um DNA microsatélite, até 100 um DNA mini satélite, e mais que isso seria um DNA satélite. Então, basicamente, essas são as repetições repetidas em tandem. E o outro grupo que a gente encontra de sequências de DNA repetitivo, que são umas sequências que eu, particularmente falando, gosto muito, são as sequências de elementos transponíveis. Então, os elementos transponíveis, eles foram descobridos por Barbara McClinton em 1940, estudando o ZA+, que é o milho, né? Então, ela começou a perceber que determinados grãos de milho apresentavam pigmentação, outros não apresentavam pigmentação, e outros apresentavam pontos de pigmentação nos grãos de milho. E ela começou a investigar o que podia causar essa diferença de coloração. Nisso, ela descobriu os elementos transponíveis, que são sequências que são capazes de se mover pelo genoma. Elas literalmente se movem. Então, geralmente, a transposição ocorre apenas a sequência específica do transposão, que a gente chama, que é o elemento transponível, mas quando tem uma sequência gênica muito perto, ele pode acabar levando essa sequência gênica com ele no momento da transposição. Então, aí acaba afetando a expressão de determinados genes e uma série de outros fatores. Então, a Barbara McClintock, ela provou com esse estudo uma coisa diferente de Morgan, que acreditava que o nosso DNA era estático. E ela prova que não, que o nosso DNA é móvel, que o nosso DNA é extremamente dinâmico e que tem muito mais coisas envolvidas dentro desse processo. E Barbara McClintock, depois de ter o seu trabalho ignorado durante tanto tempo, assim como aconteceu com Mendel, em 1983 ela ganha o prêmio Nobel pelo descobrimento dela dos elementos transponíveis. Então, os elementos transponíveis, eles são divididos em duas classes. E por que isso é importante? Porque essas classes elas se transpõem no genoma de uma maneira distinta. Então, a classe 1, ela vai se transpor através do mecanismo que a gente chama de corta e cola. Então, você tem aqui a região do transposon, essa região vai ser cisada daqui por enzimas específicas e vai para um novo sítio-alvo. Então, tá vendo que não aumenta a quantidade de transposon que você tinha, porque você simplesmente moveu essa região de lugar. Aqui, por exemplo, se fosse uma região de genes codificantes, você colocou ela no meio de um gene, isso aqui pode acabar atrapalhando a expressão gênica. Então, assim, você percebe que ela impacta no genoma de qualquer maneira a partir do momento que ela se transpõe. Mas, nesse caso, você não aumenta a quantidade dessas sequências que você tem dentro do organismo. Diferente do que acontece com os transposons de classe 2, que são os transposons de DNA, que se movem através de uma cópia e cola. Então, você tem essa região do transposon aqui, ela vai ser copiada e esta cópia vai ser inserida em uma nova posição do genoma. Então, você duplica a quantidade dessa sequência que você tinha. Então, dentro dos organismos, quando a gente olha, por exemplo, do que a gente tem datado de genoma de anfíbios, você percebe que os transposões de DNA estão presentes de uma maneira muito enfática, muito grande. Porque como eles se copiam e se colam, você acaba tendo duplicações dessa sequência dentro do seu genoma. Então, aí acaba alterando
toda essa parte de quantidade de DNA que você tem dentro do genoma do organismo. Então, por que essas sequências são importantes? A parte de citogenética molecular, que é o que na verdade importa aqui. Então, primeiro que elas são distribuídas em diversas regiões do genoma. E justamente por serem sequências repetitivas, quando você produz sondas para hibridização, para você conseguir visualizar isso em fluorescência, gera fácil hibridização desses sinais, justamente por elas serem muito repetitivas. Então, você consegue utilizar essa sequência de DNA repetitivo, que podem ser altamente mutáveis, como é o caso de microsatélites, por exemplo, não são sequências que são conservadas entre os grupos, ou até sequências que são mais conservadas, como o caso, por exemplo, de estonas, que desempenham uma função extremamente importante, que é a compactação, né, do material genético. Então, elas são extremamente conservadas dentro do grupo de vertebrados que a gente observa. Então, elas são importantes nos estudos genéticos de evolução, de organização do genoma, para a identificação dos rearranjos cromossômicos. Porém, essa é uma técnica que ainda é nova considerada no grupo de anfíbios, porque a gente está muito atrás nos estudos de anfíbios ainda. A gente conseguiu avançar bastante nos últimos 10 anos aí, mas a gente ainda está bem para trás quando comparado a outros grupos, por exemplo. Então, dentro do grupo de anfíbios, a citogenética molecular ainda é considerada uma técnica nova. Então, dentro das técnicas de citogenética molecular, a mais clássica e a mais utilizada, por ser barata e por conseguir te trazer muitas coisas, é a técnica de Fish. Então, a técnica de hibridização fluorescente in situ, que é a técnica de Fish, ela foi desenvolvida na década de 80. Então, basicamente, ela funciona com utilização de sondas fluorescentes que vão se ligar a partes específicas do cromossomo, que são as partes que têm complementaridade de pares de base, que é o que você está buscando, e vai ser possível você identificar a presença ou ausência de determinadas sequências de DNA nos cromossomos, aonde essas sequências estão localizadas. Então, aqui, um exemplo em Pithecops rústicos, que também é uma espécie de anura. Aqui, a repetição de GA na 15, que eu mencionei para vocês. Então, GA, 15 vezes uma seguida da outra. Então, nesses cromossomos aqui, você percebe que tem regiões cicas em CA, as regiões teloméricas desse cromossomo. Então, você consegue ter uma noção do componente genético que está nesses cromossomos e que tipo de repetição, sequência de DNA repetitivo, aonde está acontecendo essas sequências, em que parte do cromossomo. Então, o Fischer ele se baseia no fato de que, em determinadas situações, a fita do DNA se abre e ela pode se fechar. Então, basicamente, o FISH vai funcionar com sondas fluorescentes que você vai conseguir detectar em um microscópio de fluorescência. Então, você pode comprar essas sondas marcadas comercialmente. Muitas das sondas de microsatélite, principalmente, você já consegue comprar marcada. Mas a grande vantagem do FISH é que você consegue marcar essas sondas no seu laboratório. Então, por uma técnica de PCR simples, você consegue fazer a marcação dessa sonda. Então, colocar essa fluorescência na sua sonda para que ela hibride no seu cromossomo e você consiga visualizar o sinal no seu microscópio. Então, basicamente, a gente depende da desnaturação do DNA e da desnaturação da sonda. Então, como isso acontece? Então, a desnaturação da sonda, a gente faz geralmente no termociclador. Então, você vai colocar a sua sonda a 10 minutos a 95 graus Celsius. Então, o calor ela vai desnaturar essa sonda e vai abrir essa dupla fita. E no caso da desnaturação do cromossomo, então você vai ter o seu material na sua lâmina, o seu cromossomo na sua lâmina, e você vai expor o seu cromossomo a uma substância que a gente chama de formamida, que é um agente químico que vai desestabilizar as pontes de hidrogênio e vai abrir essa dupla fita de DNA para você. Então, quando você colocar a sua sonda, ela vai encontrar os sítios de complementaridade, baseado na complementaridade do DNA, e aí, quando você for visualizar isso no microscópio de fluorescência, você vai conseguir ver aonde aquela sua sequência marcou no cromossomo. Então, você pode visualizar isso em microscópios do tipo confocal, que são microscópios melhores, mais caros, que todo laboratório tem, que você consegue visualizar na hora exatamente aonde a sua sonda hibridou e aonde está a localização da sua sonda no cromossomo. Ou você pode utilizar outros microscópios de monofluorescência mais simples, que aí você vai utilizar filtros diferentes para você fotografar. Então, o DAP que eu falei lá no começo, a gente usa no FISH também, para a gente conseguir corar o cromossomo como um todo. Então, o seu cromossomo vai ser corado de DAP, e aí ele vai ficar azul e a sua sonda vai ficar na cor. Você pode ter sondas vermelhas, pode ser sondas verdes, sondas azuis, depende da sonda que você tiver no seu laboratório. Você pode marcar de diferentes cores. Então, como você vai observar isso no microscópio? Então, primeiro você vai observar o cromossomo inteiro azul, corado de DAP, que é a coloração que você colocou para você identificar o seu cromossomo. E do lado você consegue ver a região específica onde a sonda marcou.
E aí, usando programas de computador, a gente usa muito o ImageJ para a gente fazer isso. Você sobrepõe essas imagens e aí realmente a mágica do FISH acontece. E você consegue visualizar os sítios de hibridação da sua sonda dentro do seu cromossomo. E aí você começa a fazer perguntas em relação a esses resultados. E aí você pode estudar, por exemplo, diferentes microsatélites dentro da mesma espécie. Você pode comparar grupos, que foi o que eu fiz muito no meu mestrado. Então, eu usei muita comparação entre Xenopus tropicalis, entre Epipa carvalhoi, e você pode fazer essa comparação com muitos estudos de FISH, que ele te dá uma resposta muito efetiva. Então, a gente tem diferentes tipos de sonda que a gente pode utilizar no FISH. Então, tem a sonda de centroméricas e teloméricas, que a gente pode utilizar, que são essas regiões mais conservadas realmente. As sequências de DNA repetitivo e sequências específicas, então você pode marcar a sonda no laboratório para a sequência que você quiser estudar. Conhecendo a sequência, você desenvolve primers, você pode marcar a sua sonda. Você também pode fazer sondas do cromossomo inteiro ou de pedaços específicos do seu cromossomo que você tem interesse. E você pode fazer a marcação também do genoma total, que é a genômica comparativa, que a gente chama, que também hoje já é possível fazer, é muito utilizada em estudo de tumor, como vocês vão ver um pouquinho mais para frente. Então, no caso aqui, de sondas do tipo centroméricas e teloméricas, então, por exemplo, isso aqui é uma metáfase humana, isso aqui é uma metáfase do material de milho. Então, aqui, por exemplo, são sondas centroméricas, você consegue ver os cromossomos marcados de maneira bem enfática aqui também. Essa é uma sequência específica do genoma de milho, que está marcada aqui, uma técnica de double fish, que eu vou explicar para vocês mais para frente. E aqui as regiões centroméricas bem marcadas, bem enfáticas. Porém, é interessante para a gente estudar nos estudos de citogenética as sequências teloméricas. E por que as sequências teloméricas são tão importantes? As sequências teloméricas estão nas pontas de todos os seus cromossomos. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo hipotético de que, por exemplo, você tem 2 cromossomos telocêntricos. Se ocorreu uma fusão entre esses 2 cromossomos telocêntricos, vocês entendem que parte dessa sequência teloméricas vão ficar aparecendo no meio, porque eles se fusionaram? Isso é que a gente chama de sequências teloméricas intersticiais. E elas não são únicas e exclusivamente geradas por rearranjos cromossômicos, existem outras coisas que podem gerar sequências teloméricas intersticiais, mas elas podem ser um grande indicativo de que rearranjos cromossômicos aconteceram dentro daquele grupo. Então, aqui a gente observa todos esses são fiches de sondas teloméricas. Então, aqui, por exemplo, as regiões teloméricas intersticiais estavam tão intensas que a sonda foi toda para as regiões teloméricas intersticiais, para os ITS, que a gente chama, e mal hibridou nas pontas dos cromossomos. Mas aqui é um fiche de telomérica. Isso aqui são realmente sinais de ITS que podem aí indicar rearranjos cromossômicos. Aqui, nessa segunda imagem, é a telomérica que você espera sem ter rearranjo no seu cromossomo. Então, ela vai marcar em todas as regiões teloméricas de todos os cromossomos, bem bonitinho. E aqui, a terceira, é o que você espera se você coloca, por exemplo, aqui, por exemplo, deve ter sido uma concentração mais baixa de sonda. Aqui, você vai ter as regiões teloméricas marcadas nos telômeros do seu cromossomo, mas você também consegue enxergar sequências teloméricas intersticiais dentro desses cromossomos. Então, aí você já pode começar a pensar em casos de rearranjos cromossômicos. É possível que tenha acontecido um rearranjo dentro desse grupo? Se não foi, o que mais pode ter gerado essas sequências teloméricas intersticiais? Então, elas podem trazer aí questionamentos e respostas muito interessantes dentro do grupo que você está estudando. As sequências de DNA repetitivo e sequências específicas de DNA, então, por exemplo, aqui, eu trouxe para vocês essas fotos que são de CA-na15 e GA-na15 dentro de Xenopus, dentro da mesma espécie, de Xenopus tropicalis. Então, tanto o GA marcou totalmente em regiões teloméricas, então essas regiões teloméricas são ricas em bases desse microsatélite de GA, e aqui marcou basicamente nas mesmas posições o CA. Então, assim, uma composição relativamente parecida. Agora, quando você pega esse GA de Xenopus e você compara com o GA que a gente obteve em Pipa carvalhoi, utilizando a mesma sonda, a mesma técnica, você percebe que já muda bastante. Então, se aqui é totalmente em regiões teloméricas, aqui a prevalência maior é em regiões centroméricas dos cromossomos. Então, você percebe que mesmo que eles sejam grupos irmãos, embora a especiação deles tenha ocorrido há bastante tempo, eles são grupos irmãos e ainda assim você percebe que a posição desses DNAs repetitivos é bem distinta entre essas duas espécies. Mas a gente não precisa ir tão longe assim e trabalhar apenas com essas espécies. Como eu falei, pega estudos populacionais, pega diferentes populações de uma única espécie e tenta ver essa parte desses componentes genéticos
estão na mesma posição, se está em riqueza de repetições igual nas duas populações, se está ocorrendo fluxo gênico, se está muito diferente, pode ser que não esteja ocorrendo fluxo gênico dentro das populações que você está estudando. Então, aí levanta questionamentos bem interessantes. E aí é muito legal quando você consegue juntar as técnicas clássicas e moleculares. Como eu falei, elas andam de mãos dadas, não adianta. Elas te dão respostas bem mais completas quando você usa elas de mãos dadas. Então, aqui, por exemplo, quando a gente pega na banda C, lá do começo de Pippa Carvalhoy, você percebe que as regiões do centrômero aqui, que são ricas em heterocromatina, são ricas em CA e GA. E aí, quando a gente pega estudos de microsatélite para ler, a gente percebe que sequências de microsatélite, de fato, elas estão bastante presentes em regiões de heterocromatina, assim como sequências de elementos transponíveis. Então, você percebe que essas sequências aqui, elas não são tão conservadas assim, elas variam bastante entre as diferentes espécies. Diferente do que a gente observa no caso de estona, por exemplo. Então, no caso de estona, como eu falei, a estona é extremamente importante, ela está envolvida na compactação do DNA e ela é extremamente conservada nos mais diferentes grupos de vertebrados que a gente observa. Então, aqui, por exemplo, esse fish é em Pippa Carvalhoy. Nem sempre esse fish vai dar certo. Muitas vezes esse fish vai dar errado. Então, o que aconteceu aqui? A gente não conseguiu fazer o fish em Xenopus tropicalis. O que aconteceu? Sonda não marcou, tempo de mais da forma mida, tempo de menos da forma mida, o tempo na forma mida varia de espécie para espécie. Então, vários fatores podem fazer com que seu fish dê errado. Então, a gente brinca que a gente passa por momentos no laboratório. Tem momentos que todos os fiches dão certo, que você faz e todos os fiches ficam lindos e você consegue respostas maravilhosas. E tem momentos que parece que o fiche está bravo com você, que não funciona de jeito nenhum. E passei 2 meses tentando fazer fiche funcionar e não funcionava. Então, acontece isso dentro da citogenética também. Normal, padrão de laboratório, nem tudo vai dar certo. Então, o que a gente faz aqui? Eu não consegui mapear as sequências de estona no cromossomo de Xenopus tropicalis. Tem alguma outra maneira de eu conseguir identificar se está numa região conservada ou se não está numa região conservada nessas espécies? Tem quando você soma outras técnicas, como, por exemplo, a técnica de bioinformática. Então, como eu disse, Xenopus tropicalis tem um genoma sequenciado. Esse genoma de Xenopus tropicalis está disponível para acesso público. Tem uma base de dados chamada Xenbase, que tudo que você precisa de Xenopus, todas as informações possíveis que já estão disponíveis na internet de Xenopus, você encontra nessa base de dados. E você tem o genoma de Xenopus tropicalis disponível para você baixar e para você usar nos mais diversas análises bioinformáticas que você imaginar. Então, analisando esse genoma de Xenopus tropicalis que está disponível com as análises de bioinformática, usando programas específicos, você consegue ver que sim, as sequências de histona H3 também estão nas mesmas posições dos cromossomos 5 e no cromossomo 8, em Xenopus tropicalis e em Pippa Carvalhoy. Então, você percebe, a microsatélite varia bastante entre essas duas espécies. A posição deles varia, um centromérico, um telomérico, mas a sequência de histona não. Ela é extremamente conservada, inclusive de posição, dentro desses dois grupos que já diversificaram há muito tempo. Então, você consegue aí algumas respostas bem interessantes com esse tipo de estudo, como é o caso desse daqui. Então, aqui é lado a lado, 2 espécies diferentes do mesmo gênero, que é Crossodactylus, tá? Então, essas espécies, elas eram consideradas até então diferentes, elas eram consideradas espécies distintas. Porém, esse estudo, comparando citogeneticamente essas 2 espécies, chegou à conclusão que, na verdade, citogeneticamente elas são iguais, elas são a mesma espécie. Então, aqui você tem o padrão de banda C exatamente igual. Aqui você tem o padrão de NOR exatamente igual. Aqui é um microsatélite chamado PCP-190, marcou só no primeiro cromossomo de ambos os cariótipos. Aqui, padrão de CA igual. Padrão de gata exatamente igual. Então, pode ser que essas espécies não sejam espécies distintas. Citogeneticamente falando, elas são exatamente iguais. De número cromossomo a localização de tudo aquilo que a gente estuda. Então, esse artigo está propondo que, na verdade, elas não são 2 espécies distintas, elas são a mesma espécie, citogeneticamente falando. Então, isso já consegue resolver problemas taxonômicos que você pode encontrar pelo caminho, utilizando técnicas de citogenética também. Então, aqui, você não precisa fazer um fish de uma única sonda dentro do seu material. Você pode fazer aquilo que a gente chama de double fish. Então, você pega uma sequência específica, no caso aqui, a sonda de 5S, então ele pegou o 5S e marcou com sonda vermelha. Você pode pegar a sequência que você quiser. Por exemplo, vou marcar estona de vermelho e 5S de verde. Então, aqui ele pegou 5S de vermelho, 18 de verde, e você hibridiza as 2 sondas na mesma metáfase. E aí você vai perceber que elas marcam sinais em posições diferentes, e aí você consegue fazer o seu estudo com o double fish
e você meio que otimiza o seu processo. Você marca ele com fluorocromos distintos, que vão exibir cores distintas no seu microscópio de fluorescência, e você consegue otimizar seu trabalho, você consegue obter dados bem interessantes, utilizando o Double Fish também. Além disso, uma das técnicas que talvez sejam algumas das mais legais é a parte de pintura cromossômica, que é a parte que você pode fazer sondas de cromossomo total. Então, assim, você pode pegar, tem um cromossomo de interesse aqui, então esse aqui é o meu cromossomo. Eu tenho interesse numa região específica desse cromossomo. Eu posso fazer uma sonda dela? Pode. Então, você vai microdissectar essa parte do cromossomo que te interessa, a região específica que você quer, e você marca a sonda dessa sequência específica que você mesmo microdissectou. E aí você joga isso no genoma que você quer descobrir aonde pode estar aquela sequência. Você pode fazer isso com cromossomos inteiros. Então, por exemplo, em anfíbios, a gente tem uma coisa muito interessante que é a maioria das espécies não tem cromossomos sexuais heteromórficos. Então, os cromossomos são iguais, a gente não sabe o que determina o sexo, a gente não sabe nem o gene que determina o sexo em anfíbio. É bem desconhecido. Então, por exemplo, se eu tenho uma espécie, por exemplo, a espécie do meu doutorado, Pseudopalladícula sáutica, ela tem cromossomos sexuais heteromórficos. A espécie irmã dela, Pseudopalladícula murundum, a gente não sabe, não tem cromossomo sexual heteromórfico. Então, o que eu posso fazer? Eu posso microdissectar o cromossomo Y, que vai ter o determinante masculino, nesse caso, eu microdissecto esse cromossomo, faço uma sonda dele e coloco ele numa lâmina que tem cromossomos de Pseudopalladícula murundum e tento ver se essa região hibridiza em algum cromossomo. Ah, então pode ser que esse cromossomo aqui tem um gene que está determinando para o sexo masculino, mesmo que ele seja morfologicamente semelhante a todos os outros. Então, você consegue determinar regiões específicas ou cromossomos inteiros específicos, como é o caso desse estudo aqui. Então, nesse caso, a sonda era do cromossomo 18 inteiro e do cromossomo 22 inteiro. O que estava acontecendo dentro desse estudo? Era um casal que estava tentando ter filhos e não conseguia porque a mulher tinha abortos espontâneos recorrentes e eles não sabiam o que estava acontecendo. Fizeram a cariotipagem inicial e constataram que provavelmente era alguma coisa no cromossomo 18 e no cromossomo 22. Então, o que foi feito no estudo? Eles microdissectaram o cromossomo 18 e o cromossomo 22, fizeram sondas para esses cromossomos e jogaram numa lâmina que tinha os cromossomos, né? No caso dessa lâmina aqui, o cromossomo do marido. Então, o que eles descobriram? Aqui tem o cromossomo 18 marcado de maneira normal, aqui o 22 marcado de maneira normal, inteiro, porém, aqui você percebe que tem uma translocação entre os dois cromossomos. Então, através da sonda de cromossomo inteiro, você percebe que, na verdade, os cromossomos estão translocados. E isso estava impossibilitando com que eles tivessem filhos. Então, aí a gente já consegue utilizar as técnicas de FISH para a parte de citogenética clínica. É muito utilizado na parte de citogenética clínica para você fazer os mais diversos tipos de estudo. Então, assim, a gente trabalha aqui focando em anfíbios, porque é o grupo de estudo que eu trabalho, é o grupo de estudo que a gente trabalha no laboratório. Porém, todas essas técnicas citogenéticas, elas podem ser usadas de humanos a qualquer outro grupo animal que você queira. Então, são técnicas bem gerais, realmente. Então, essa técnica aqui de pintura cromossômica é extremamente interessante. Assim como a hibridização genômica comparativa, que é o CGH. Então, o que acontece no CGH? Você vai marcar um genoma inteiro. Você vai marcar o genoma total de um indivíduo. Então, você pode fazer isso em lâminas com o cromossomo, ou então você pode fazer ele em placas, que aí você consegue analisar a maior quantidade. Então, aqui, por exemplo, você vai marcar um genoma, vamos dar o exemplo de cromossomos sexuais de novo, porque minha cabeça está funcionando na base do meu doutorado ainda. Então, você marca o genoma da fêmea de vermelho e o genoma do macho de verde, por exemplo. Você joga esses dois genomas inteiros na sua lâmina e você vê aquilo que marca. Então, por exemplo, marcou aqui, então uma região específica, sexo específica masculina. Aqui uma região sexo específica feminina. E isso é muito utilizado em estudo de tumor. Então, o que você faz? Você marca com uma sonda o DNA tumoral, você marca com outra sonda que vai te dar outra cor na sua imunofluorescência, o seu DNA normal e você joga isso numa placa para você fazer as análises. Então, por exemplo, hibridizou só com DNA normal. Então aqui não tem excesso de amplificação do DNA tumoral. Aqui marcou com DNA tumoral. Então aqui tem. Então você consegue fazer estudos estudando o genoma inteiro marcado com sondas imunofluorescências. E a base do FISH é sempre a mesma. Vai mudar um pouco protocolos,
mas é sempre naquela questão de você marcar a sonda e desnaturar aquilo que você precisa desnaturar para que hibride, para que a sonda se ligue no seu DNA da maneira como você quer. Então, até mesmo aqui na parte de pintura cromossômica, a base é basicamente a mesma, altera um pouco protocolos, mas no geral é a mesma coisa. Então, você aprende a fazer um fiche, você altera e você aprende a fazer basicamente todos. Essa é uma mudança de protocolo. E aí, uma coisa que eu acho, particularmente falando, muito interessante, que é a questão dos territórios cromossômicos. Então, a gente precisa entender que os cromossomos, eles não estão dispostos no núcleo interfásico de uma maneira completamente aleatória, como se acreditava que era durante boa parte da história. Na verdade, os cromossomos, eles ocupam regiões específicas dentro do núcleo interfásico, e cada cromossomo tem a sua posição bem definida. Então, você pode fazer um fiche com sondas de cromossomo inteiro, novamente, em vez de você hibridar isso no seu cromossomo metafásico, em vez de você ter uma lâmina com cromossomo metafásico, você pode fazer uma lâmina com núcleo interfásico. Então, você vai hibridar a sua sonda no núcleo interfásico para você descobrir, coloquei uma sonda do cromossomo 1. Aonde o meu cromossomo 1 fica dentro do núcleo interfásico? Então, você faz isso e depois você consegue transpor isso para o computador e você cria modelos 3D que te mostram exatamente a posição de cada cromossomo dentro do núcleo interfásico. Então, você pode corar diferentes cromossomos de diferentes cores, pode de sondas de tudo quanto é cores, pode corar da maneira que você quiser. E aí você consegue obter essas imagens de território cromossômico, por exemplo. Então, aqui é um estudo que eles fizeram comparando o cromossomo 18 e o cromossomo 19 em humanos, em orangotangos e no gibão de mão branca. Então, aqui a gente percebe o cromossomo 18, que tem menos genes quando comparado ao cromossomo 19. Então, aqui você percebe, o cromossomo 18, ele está bem na borda do núcleo interfásico nas 3 espécies que você analisou, que eles analisaram. Aqui você tem o cromossomo 19, que tem uma quantidade maior de genes aqui quando comparado ao 18. Então, o cromossomo 19 também, ele está mais na região do meio do núcleo interfásico, nas 3 espécies. Então, você percebe que essa região, onde o território cromossômico do cromossomo 19 é muito específico. Então, como é que você pode fazer estudos? Você pode, por exemplo, pegar estudos de núcleo interfásico, você pode infligir um dano dentro desse núcleo para você ver. Os cromossomos, eles mudam de posição quando o núcleo sofre algum tipo de dano. Depois que essa célula se repara, o cromossomo ele consegue voltar para a posição original dele, e alguns estudos já dizem que sim, que quando o seu núcleo interfásico sofre algum dano, alguns genes que estão na borda, eles vão mais para o meio para não serem afetados pelo dano que está no núcleo interfásico, e depois quando a célula consegue se reparar pelo sistema de reparo celular que as células mesmas possuem, ele volta para sua posição original no núcleo interfásico. Então, assim, tem uma gama gigantesca de estudos que dá para a gente trabalhar com citogenética clássica e com citogenética molecular, seja em anfíbios, seja em outro grupo, tá? Então, todas as técnicas que eu falei aqui a gente usa para estudar humano, para estudar diversas coisas, são bem adaptáveis. Então, são técnicas bem interessantes que você pode utilizar aí para você resolver problemas taxonômicos, para você estudar realmente a genética de uma espécie, conservação de espécies, pode utilizar a citogenética para ir bastante coisas realmente. Então, eu acho que era basicamente isso. Então, especialmente importante para mim dar essa palestra hoje para vocês, no Dia do Biólogo. Uma coisa que eu me orgulho muito de ser bióloga, de verdade, era uma coisa que eu sempre quis e que, enfim, em 2015 o sonho virou realidade. A Ana Meyer sempre falou, e eu me lembro da Ana Meyer falando isso na primeira aula de biologia celular que ela deu pra gente, que é a biologia te escolhe, não é você que escolhe a biologia. E para mim sempre foi muito isso, eu sempre tive uma relação muito grande com a biologia, sem saber explicar por quê, e parece que quando a Ana Meyer falou essa frase, tudo fez sentido na minha cabeça, porque é realmente isso. A biologia te escolhe. Assim, então, feliz do biólogos para todos nós, e que a gente fique com esse pensamento de que isso é realmente verdade. Tudo que a gente faz na nossa vida, ela gera um impacto no mundo ao nosso redor, sempre, tudo e qualquer coisa que você faz. Então, você precisa decidir que tipo de diferença você quer fazer. E eu acho que, ao escolher a biologia, a gente já fez essa escolha de que tipo de diferença a gente quer fazer. Então, muito obrigada pela oportunidade de apresentar a palestra, de apresentar um pouquinho da minha pesquisa e desse mundo da citogenética que eu não conhecia e eu sou completamente apaixonada atualmente. E é isso. Muito obrigada. A gente agradece, Michele, muito obrigado por, dedicar o seu tempo, tá, a conversar com a gente.
E eu queria saber se os alunos têm alguma pergunta, alguma coisa assim para fazer para a Michelle, para a gente dar continuidade nesse bate-papo. Mi, que maravilhosa, que coisa mais linda. Ai, é que eu sou apaixonada pela genética e a Michelle falando ficou tão bonitinho. Então, arrasou, sério, muito bem, muito Não tem, uma obrigada. vez que você se apaixona pela genética, não tem como sair. Não existe. Eu falo isso para todo mundo, ninguém consegue entender. É tão bom olhar para alguém e essa pessoa está entendendo o que você está falando, assim, do tipo, quanto é lindo isso. Olha lá, a Mayara está fazendo uma perguntinha ali. Transposons são ruins? Não, transposons não são ruins. Transposons, eles são sequências legais, eu juro. O problema é que muitas vezes, quando eles se transpõem, eles podem acabar interferindo na atividade de determinados genes que são importantes. Então, não necessariamente eles são ruins. Os transposons, muitas vezes, eles acabam ajudando nesse processo de especiação, de diferenciação entre as diferentes espécies. Então, assim, eles não são ruins. Eles podem ter alguns impactos ruins, dependendo da maneira como eles se transpõem. Mas é só isso. Eu juro que eles são legais. É legal estudar transposon. Na realidade, eles são naturais, né? Eles estão ali para controle de expressão gênica. Então, ao mesmo tempo que ele pode gerar um problema, ele tá ali só mudando realmente porque precisa desligar aquele gene naquela hora, né? É, exatamente. Então, não necessariamente a favor da evolução, eu diria assim, mas acontece, ele acaba ajudando nesse processo de evolução. Não necessariamente, a evolução é sempre complicado, você falar a favor ou contra a evolução, né? Ela pode ser boa. Eu acho boa, eu sou a favor. A gente precisa evoluir. Evoluir são mudanças, são necessárias. Mas, gente, façam mais perguntas para ela. A Mayara da biomedicina. Cadê os nossos biólogos, futuros biólogos? Mais perguntas, só estão te elogiando aqui, ó, tá vendo? Olha lá, a Mayara de novo. Então, é algo que está a favor da evolução. É isso que a gente estava falando, né? Uhum. Eu estava pensando hoje nisso, nessa minha trajetória doida dentro da biologia. Eu falei, gente, falta eu ter terminado na citogenética, que era uma área que eu nem conhecia. É completamente surreal. Mas, assim, é uma área que eu realmente me encontrei, assim. Eu comecei a trabalhar na cito, eu falei, gente, eu queria trabalhar nisso o resto da minha vida, realmente. É isso. É legal quando a gente se encontra. Michele, pode fazer uma pergunta? Ai, diga, Ana, que medo. Não, é só para trocar uma ideia. Parabéns pela palestra, foi um presente para mim estar aqui, sentada, assistindo você, realmente fantástico, né? A gente fica muito orgulhosa de ver a sua formação. Hoje, eu também trabalho com técnicas clássicas, né? Como, por exemplo, a histologia, que eu comparo a citogenética, a biologia molecular, histologia com microscopia eletrônica, por exemplo, né? Então, a gente sofre, às vezes, grandes preconceitos, né? Em relação à técnica que é taxada de uma técnica clássica. Uhum. Então, por exemplo, anfíbios, hoje a gente tem vários bancos de dados, né? E é possível fazer trabalhos, como a gente chama, em sílica, né? Ou seja, em sílico, só com o computador, em bioinformática. Então, como é que você consegue ver e justificar em congresso, publicação, essa coisa toda, a utilização da técnica clássica, que é perfeita, eu acho fundamental. Às vezes o pessoal não faz biomol, acaba não fazendo citogenética e acaba não fazendo nada, né? Para a maioria das nossas espécies, né? Então, como é que tu vê hoje, do ponto de vista da tua formação, essa diferença, né, da citogenética clássica e a biomolecular, que é hoje considerado o top, né, da pesquisa, aliada com a bioinformática? Eu acho que é justamente isso. As pessoas, quando a gente começa a avançar um pouquinho, as pessoas tendem a achar que aquilo que é clássico já não vale mais a pena, já não vai mais ser útil para os seus estudos. Eu acho que a gente precisa entender que tudo anda de mão dada e que
a gente precisa da parte clássica, a gente precisa visualmente, por exemplo, visualizar um cromossomo, saber como o cromossomo é. Então, essas definições mais clássicas, essas técnicas mais clássicas, elas são extremamente importantes para você definir realmente o grupo, para você definir carotipicamente o grupo. Então, assim, por mais que as partes de bioinformática sejam extremamente importantes, e o meu grupo de pesquisa, no geral, usa muito a bioinformática, tem uma menina que faz doutorado basicamente com a parte de bioinformática. Então, a gente tem o genoma sequenciado, ela só trabalha com isso. Então, assim, mas, por exemplo, ela trabalha com a parte de bioinformática de Pipa Carvalhoi, mas eu precisei fazer a descrição fenotípica dessa espécie e publicar antes, porque a gente não tinha esse dado, não tinha como citar esse dado, não tinha como descrever carotipicamente a espécie. Então, assim, ela trabalha com a bioinformática, mas eu precisei trabalhar com a parte clássica antes, e definir essas espécies antes para que ela pudesse complementar os dados depois. Então, eu acho que, assim, a gente precisa da parte clássica e a gente precisa complementar esses dados. Não acho que a gente tenha que parar na parte clássica, a gente precisa fazer essas coisas realmente caminharem juntas, mas a parte clássica é extremamente importante, a gente não pode deixar ela de lado, porque a gente está avançando na parte de bioinformática, por exemplo. Michele, tem uma pergunta aqui da Ana, que está perguntando assim, qual que é a maior dificuldade de trabalhar com citogenética com anfíbio? O material. Eu não vou nem mentir que é o material. Primeiro que é muito difícil de você conseguir o material, por exemplo, no meu caso, pipa é uma espécie aquática. Para você pegar a pipa é muito difícil, né? Então, para você conseguir material é difícil, material de qualidade é mais difícil ainda. Então, é o sonho você pegar o material e ter uma metáfase linda. Isso geralmente acontece com cultivo solar. Se você cultiva a célula, você vai conseguir metáfases lindas. Agora, se você tem que extrair do bicho, aí já complica. Daí você já pega um material que é um pouco mais ruim e tal. Então, eu acho que a pior parte de você trabalhar com citogenética de anfíbios é a parte realmente do material. Que aí, por exemplo, eu no meu doutorado, trabalhando com cromossomos sexuais, a fêmea não vocaliza. Então, você encontra muito macho, porque o macho vocaliza. Mas você não pega nenhuma fêmea. E aí, como é que você vai estudar comparativamente se você não tem fêmea? Porque você não consegue pegar. Então, eu acho que essa parte realmente do material de anfíbios é a pior parte de trabalhar. Eu me lembro que a gente brincava muito no laboratório, porque tem uma colega que trabalha com roedor. Então, o material dela é sempre lindo, com muitas metáfases por lâmina. E aí, eu pegava o meu e tinha 2 metáfases na lâmina que eu estava analisando. Então, o material acho que é a pior parte. Mas eu posso falar uma experiência ali do laboratório, como eu trabalhei no laboratório também ali, e eles trabalhavam com citogenética diretamente, eu não. Mas eles viviam falando, ninguém quer trabalhar com citogenética. Diziam que é muito pela análise, a análise dos cromossomos é muito difícil, você fazer essa análise. Eu acho que depois que você pega o jeito, nem tanto. No começo é sempre mais complicado, até você se acostumar com o cariótipo da espécie que você está trabalhando e tal. Mas assim, eu acho que depois que você pega o jeito, que você pega as práticas, as técnicas, que você entende o cromossomo. Então, por exemplo, antes, no começo, eu olhava e eu sofria horrores para conseguir montar uma metáfase. Eu olhava, mas eu não sei se isso é cromossomo 1, se isso é cromossomo 2. Hoje, na espécie de Pipa, se eu olho a metáfase sem montar, eu já sei qual é o cromossomo 1. Então, acho que é muito de você se acostumar com esse material de estudo também. Depois que você pega o jeito, eu acho que vai mais tranquilo, assim. A Mayara está falando ali que ela não entendeu muito bem sobre a translocação do 18 com o 22. É porque dependendo... causa aborto, né? É porque dependendo da translocação que você tem, que era provavelmente o que estava acontecendo, você acaba tendo um cromossomo 18 e um cromossomo 22 a mais dentro do cariótipo do filho, no caso, que estava sendo gerado, né, por causa dessa translocação que estava acontecendo. Então, quando você cruza os indivíduos que têm essa translocação com o indivíduo que é normal, você acaba tendo mais do 22 ou mais do 18, do que seria apropriado para a vida, por exemplo. Então, aí acabava gerando abortos espontâneos. Isso acontece em muitos casos de translocação, na verdade, que não são compatíveis com a vida, porque você fica com mais de um cromossomo do que você deveria ter, no caso. Então, você tem aí trissomias, por exemplo, de síndrome de Down, que são compatíveis com a vida, e você tem trissomias que não são compatíveis, que elas geram realmente aborto. É isso mesmo. Até na dificuldade de fazer crossing over na hora da meiose, que quando você tem um desarranjo, a dificuldade de fazer crossing over muitas vezes também causa infertilidade em vários animais. Mas, realmente, a translocação traz bastante alterações numéricas, né? Sim. Legal. Que mais, gente?
Mas naquele caso, ela sempre ia ter translocação. E aí, Sim. Basicamente, sim. Tanto que eles fizeram isso justamente porque ela teve abortos consecutivos muito mais do que 2 ou 3 vezes. Então, sim, nesse caso, sim. é que toda célula que ela tiver ali fazendo mitose vai fazer a mesma. Lembra que a gente explicou lá na aula de mitose, agora pegando no pé, né? Que aquela célula vai pegar exatamente o mesmo material, idêntico daquela primeira. Né? Então, todas as células vão sair com a translocação. Olha lá, ó, essa é pergunta interessante. Mi, esse tipo de estudo consegue prevenir determinadas doenças e consegue impedir? Impedir é sempre mais complicado quando a gente está falando, né, do que a gente está observando ali na célula. Por exemplo, se você tem uma translocação que está acontecendo na célula, como é o caso ali, ela vai estar em todas as células filhas. Então, para você impedir é muito complicado, para você prevenir é muito complicado, né? Então, quando você observa, por exemplo, essas coisas de translocação, essas alterações cromossômicas que a gente encontra, a gente consegue entender mais ou menos o que está acontecendo, mas para você impedir ou prevenir determinadas doenças é uma questão muito mais complicada, eu acho. Com a citogenética é mais complicado. A molecular, ela ainda tem mais uma... Né? Hoje em dia, temos uma maior possibilidade de impedir com que doenças aconteçam com a genética molecular, né? Mas a citogenética, ela acaba, de certa forma, observando... Ela é mais diagnóstica do que qualquer coisa. Se você parar para pensar, ela é mais diagnóstica. Você consegue ver o que está acontecendo exatamente. Tem uma trissomia, beleza, consigo ver 3 cromossomos aqui. Mas ela é muito mais diagnóstica do que qualquer coisa, assim. Isso mesmo. O que mais, gente? Bom, mais alguma pergunta? Mais alguém? Então, opa, veio mais uma. Já que a célula do embrião ia ter translocação todas as vezes, pode ser considerado uma mutação da mãe? No caso do estudo ali da translocação, a translocação foi encontrada nas células do pai. Então, era, no caso, o problema no homem que estava gerando os abortos espontâneos, a translocação estava nele. Nesse estudo específico, né? Estava nele essa translocação. Eu sabia que a parte de translocação e a parte de território cromossômico era a parte que as pessoas mais iam perguntar. Rearranjo cromossomo. É que é difícil, né, ver... É que é tão fácil a gente ver uma alteração numérica num cariótipo e os rearranjos, a gente precisa mesmo dessas sondas específicas, né, pra gente observar. Que é E eu muito... acho que exatamente o que a Mayara falou é a parte mais interessante. É que você vê muito mais na prática do tipo, o que está acontecendo aqui? Tipo, é aborto. Ah, beleza. Nossa, é uma translocação que está causando isso. É uma coisa muito mais próxima da gente, talvez. É verdade. Eu trabalhei com o Dr. Salmo Raskin, na faculdade. Não sei se vocês conhecem. E daí, junto, tinha o Citogene. Não sei se você já ouviu falar desse laboratório. Daí, eles fazem diagnóstico citogenéticos aqui. São bem legais. E eu via muito. Então, eu pegava os abortos, na realidade, eu coletava ali. Eu pegava os abortos e levava para eles, né? Os abortos que chegavam para a gente. E aí eu era toda curiosa lá, e eu entrava no laboratório e ela vem aqui, Carol, você quer ver, né? Vem cá. E daí eles mostravam os cromossomos, assim. E eu não entendia nada, porque é difícil, gente. Ela tá sendo humilde aqui, falando que trabalhar com citogenética é nada, porque é bem complicadinho ali. Mas a gente via bastante nos exames que eles davam laudo pra gente, entregar para o paciente. E nós víamos muitos desarranjos, muitas alterações numéricas nos abortos. Então, realmente são incompatíveis, né? São. Na verdade, eu já vi alguns estudos que apontam que, tipo, a maioria das mulheres sofre muitos abortos no decorrer da vida e nem sabe, porque, por exemplo, quando você pega trissomias de cromossomos 1, 2, que são cromossomos muito grandes, você aborta e você nem percebe, porque você aborta muito no início, porque é completamente incompatível com a vida, né? Então... Sim. Mas, pessoal,
Mais alguém? Só, a Mayara gostou mesmo. Se eu conseguir trazer alguém para a genética, eu já vou sentir minha missão de vida cumprida. É porque, assim, eu acho que às vezes a gente pensa em citogenética, e era uma coisa que eu tinha muito. A gente pensa muito como, é só o cariótipo, eu vou montar ali e ver como é o 2N. E, na verdade, é muito mais que isso. Você consegue descobrir muito mais coisas, você consegue fazer muitos estudos basados na citogenética. E era uma coisa que eu mesma não tinha a mínima noção quando comecei a trabalhar com isso. E aí, quando eu comecei a descobrir o mundo da citogenética, eu falei, gente, mas dá para responder muita coisa com esse negócio. É muito completo. Bem legal. Bom, eu vou fazer uma pergunta para a Michele. Michele, do material que você falou, que é o difícil acesso, no laboratório vocês fazem campo para isso? Ou é mais pegando como material de coleção, parceria? Como que é aí essa questão? Então, eu queria que tivesse mais coletas, porque eu queria muito para campo, né? Mas o que acontece, por exemplo, o material de xenopus. O material de xenopus, a gente tem metáforas muito boas e cromossomos bonitinhos de xenopus, porque aquilo é de cultura celular. Então, a gente tem parceria com alguns laboratórios, e esse material de xenopus, por exemplo, ele veio de uma universidade da França para a gente aqui, para a gente complementar os estudos aqui. Então, aí você já tem cultura celular, que já é bem melhor de você trabalhar. E aí o meu professor, o meu orientador, ele faz parte ele trabalha com a FAPESP, né? Então ele faz parte da Unicamp. Então muitos materiais vêm de lá. Mas a gente pode fazer coletas, então a gente já fez algumas coletas, que na verdade eu acabei não indo para campo, mas essas coletas existiram. E aí chega o próprio bicho para a gente processar no laboratório mesmo, e aí obter esse material. E aí é sempre mais complicado, porque aí o animal já fica estressado, e quando você vai tentar a fase já não está tão boa. Então, assim, conseguir o material é mais complicadinho nesse sentido. Quando vem de cultura é bem melhor. Mas a parte de ir para campo é a parte legal, a parte que a gente entra na biologia, a gente quer fazer. Então, tem muito disso, assim. E aí, quando o material, por exemplo, chega o animal para a gente, então, por exemplo, chegou um sapo para processar no laboratório. Então, como funciona o processo, basicamente? Então, primeiro que você tem que ter toda uma responsabilidade, porque você está lidando com um animal vivo, né? Você está lidando, então, tipo, você tem que aproveitar o máximo possível desse material. Então, o que acontece? Chega um animal para a gente chama o pessoal da Zool, o pessoal da Parasito, o pessoal de todas as pós-graduações possíveis para usar o máximo que a gente conseguir daquele material. Então, ele chega para a gente e aí a gente injeta a colchicina no bicho para parar, como eu falei, as células daquela parte de metáfase para não formar o fuso, né? Então, aí a gente já está constituindo no bicho, espera 4 horas para que essa divisão celular pare nessa metáfase, que a gente tenha bastante células de cromossomos metafásicos ali. E aí a gente usa as células de intestino para a gente fazer as suspensões celulares, que vai ser as suspensões que a gente pinga na lâmina realmente, que tem o cromossomo metafásico, para que a gente consiga fazer essas hibridações de Fisch que a gente faz. E a gente usa os materiais, principalmente de fígado, para a gente fazer a extração do DNA genômico. Então, é a extração é esse DNA genômico que você vai usar para você conseguir produzir as suas sondas, por exemplo. É dali que você vai amplificar no processo de PCR. Então, quando chega o bicho para a gente tem que passar por todas essas etapas, assim. Então, é mais complicadinho. Entendi. Eu acho importante também essa integração, né, que você mostrou, que não é só o seu laboratório trabalhando com aquele indivíduo, com aquela coleta, né? Então, a gente discutiu um pouco isso ontem, dessa integração nossa no mercado de trabalho, e aí a gente vai, tanto o Zool quanto o pessoal da Cito, o Parasito, e tratar com respeito esse indivíduo, esse material de estudo, né? Eu acho que é o mais importante que a gente vem trazendo aí, vem crescendo, tendo essa consciência de que esse material ele é importante, a gente tem que dar a devida importância para ele e trabalhar com todo respeito. Exatamente. Alguma pergunta? Se não, eu vou agradecer a Michele mais uma vez e esperar vocês para a próxima palestra. Obrigada a vocês pelo convite, gente. Michele, você é um exemplo de bióloga. É desse tipo de bióloga que a gente precisa. A Michele, gente, ela foi minha caloura. Então, assim, ela sempre mostrou muito trabalho. Quando eu entrei no mestrado, depois de um tempo, ela já estava trabalhando lá, fazendo estágio, estava cuidando
do laboratório, já estava cuidando das drosófilas, então ela estava sempre aprendendo, sempre procurando aprender, que eu acho que é uma coisa que eu espero dos meus alunos e de todos que querem uma profissão, né? E não só do biólogo, mas outras profissões, eu acho que a gente precisa fazer exatamente isso. O exemplo, a Michelle é um exemplo, realmente. Estou aqui elogiando minha caloura, que eu realmente admirei muito, sempre admirei. Ela é bem resistente, esforçada, inteligente. Então, muito obrigada por essa participação e obrigada por trazer para eles aqui um pouco do seu conhecimento. A gente sempre precisa, né, tá aprimorando, aprendendo mais. A gente sabe, e a genética é uma coisa que eu falo, eu amo genética e eu não sei nem metade do que eu gostaria de saber sobre genética. Exatamente. É impossível saber tudo, assim, é tanta coisa legal e eu fico apavorada, porque eu adoro, então eu fico fissurada aqui em estudar, sabe? E eu acho isso muito legal. Então... Sempre que você acha que você aprendeu alguma coisa, sai alguma coisa nova. Nossa, não, na verdade, não. É tipo, você fica... Então, sabe aquilo que eu falei para vocês semana passada? Então, esse ano mudou. Mas eu acho que isso é um pouco, tipo, do que a gente precisa no biólogo, assim. Essa curiosidade que fez a gente ir para a biologia, ela não pode morrer nunca. Porque é uma profissão que você precisa se manter constantemente curioso, constantemente querendo saber das coisas, constantemente procurando, assim. Então, É verdade. Eu sou completamente apaixonada, eu sou suspeita. Obrigada, Jorge. Obrigada, Mi. Obrigada aos alunos. Então, obrigada pela atenção, gente. Hoje tchau, só tchau. agradecer. Até tchau, Mi. Gente, não esqueçam de assinar a chamadinha que tá ali. Mais elogios para você, Mi. Fiquei feliz que vocês gostaram. Eles gostaram, tá bem interessante. E aí, às 9 horas, a gente vai voltar com mais uma palestra, tá? Então, fiquem atentos aí. E estejam aqui antes das 9, pelo menos um pouquinho antes das 9, para a gente estar preparado aqui para dar tudo certo, tá bom? Até daqui Professora, licença, a chamada onde que assina? É naquele link que eu coloquei ali, Johnny, mas vocês não precisam assinar, não. Só o restante. Ah, tá bom. Obrigada, professora. Até depois. Meu amor, até depois. Ó, eu coloquei atividade para vocês lá, tá? Não esqueça. Então, tá bom. Beijinho. Beijo, até depois. Até depois. Bom, então, ficamos por aqui e até a próxima palestra, pessoal. Até mais. Interromper.